Olá, Tom. Você disse muitas vezes que, se os resultados de seus experimentos forem conforme previsto por você, nos ajudarão a alcançar um mundo mais gentil e cooperativo. Poderia nos explicar em mais detalhes como isso funcionaria, como isso aconteceria? Claro, é um conjunto lógico e grande. Começa dos experimentos de física quântica e vai até o mundo mais gentil para nós vivermos. Não é uma coisa óbvia, temos de percorrer passo a passo, mas são de fato relacionados. Os experimentos de física foram feitos para fornecer evidências muito sólidas de que a realidade virtual seja de fato o estado de nosso universo, que este universo seja uma realidade virtual. Já é considerado uma hipótese chamada hipótese da simulação, mas ainda não existem experimentos com fortes evidenciais para isso. Uma dúzia de esforços para a produção de experimentos já foram feitos, mas a maioria é do tipo: bom, sim, parece que poderia ser uma realidade virtual, mas não dão um relatório forte que capture a maioria dos cientistas. É uma pílula bem estranha de ser ingerida, que vivamos em uma realidade virtual. Que nossos corpos sejam apenas avatares, que somos consciências e assim por diante. Esse é um passo bem grande a ser feito e requer que a ciência desista da crença de que esta realidade seja material, baseada em matéria, força, espaço. Nós acreditamos nisso por centenas de anos e ter essa visão materialista colocada de lado é um passo muito largo. Então a ciência não precisa de apenas uma pequena prova mostrando que a visão da realidade virtual faça uma física melhor. Eles precisam de fato de algo que os ajudem a passar por essa barreira de 300 anos de crenças científicas em uma realidade materialista. E esses experimentos farão isso. Esses experimentos têm resultados muito únicos. Poderíamos dizer que esses experimentos performam milagres. Eles fazem coisas sem explicação do porquê funcionam dessa maneira. O experimento da dupla fenda teve um resultado onde partículas únicas passando pela fenda resultaram em um padrão de difração. Isso deveria ser impossível. E quando você faz o impossível, você pode chamar de milagre. Pois é isso que fazer o impossível significa. A dupla fenda foi um milagre, mas um milagre menor. Tivemos um padrão de difração e os cientistas disseram: ok, às vezes é uma partícula, às vezes é uma onda. Pode ser qualquer um dos dois, dependendo da forma com que se realiza o experimento. Você não precisa ser um cientista para ver que essa é uma forma bem embaraçada para descrever a nossa realidade. Às vezes é assim, às vezes é assado. Não é muito satisfatório, mas eles não tiveram outra escolha. Tivemos o milagre de enviar partículas. Uma por vez, através de fendas, e elas se distribuíram em padrões de ondas, não em um padrão de partículas. Meus experimentos farão coisas ainda mais dramáticas, farão milagres impossíveis. E quando a ciência faz algo que parece impossível, o que essa coisa impossível está dizendo a você é que o seu entendimento de como a realidade funciona não é correto e é incompleto. Porque se você tivesse um entendimento completo sobre a natureza da realidade, não pareceriam impossíveis. Você entenderia porque seria dessa forma. Então, quando a ciência nos diz que algo acontece e parece ser impossível, como o tunelamento, como os efeitos placebo, como o efeito Zenon, praticamente todos os efeitos da mecânica quântica, que são incomuns. Isso nos diz que não entendemos a natureza da realidade, ou não pareceriam coisas impossíveis. São coisas impossíveis porque nós
nós somos ignorantes sobre a forma como funcionam as coisas. Então, se meus experimentos funcionarem da forma que eu espero, farão coisas mais dramáticas que disparar partículas em padrão de ondas. Eles farão coisas que empilharão fortes evidências de que nós estamos em uma realidade virtual. Este é o primeiro passo. Precisamos ter esses experimentos feitos porque os cientistas acreditam em experimentos. Eles podem fazê-los e refazê-los. E fazê-los de novo, checando tudo por 4, 5, 6 vezes, mas quando se certificarem de que não há erros, então tudo se torna um fato. Um fato com o que precisam lidar. E estes milagres que terão em seus pratos para que expliquem, os ajudarão a ver que a ideia de realidade virtual provê a única solução. Apenas em uma realidade virtual essas coisas poderiam acontecer. O segundo passo é que os cientistas logo se darão conta, provavelmente ajudados pelos filósofos, neste caso, de que a única explicação racional para uma realidade virtual é de que o computador que computa essa realidade seja a consciência. Nós discutimos isso da última vez que fizemos um vídeo. Conversamos sobre formas diferentes de interpretar uma realidade virtual. Você pode entender que a consciência é um computador. Isso faz sentido, mas também pode entender que aliens sejam um computador ou que humanos do futuro sejam um computador. Isso não faz sentido, não é lógico. A única conclusão lógica que você pode ter é que a consciência é o computador. Quando você chega a essa conclusão, também deve aceitar que essa realidade virtual é um subconjunto, é computada por algo maior, algo que seja não físico para nós. Por que uma realidade virtual não pode ser computada de dentro dessa mesma realidade? Deve ser computada do lado de fora dessa mesma realidade. E por que uma realidade virtual funciona através de um jogador se comunicando com um computador? Se o jogador e o computador se comunicam, precisam estar em um mesmo quadro de realidade. Então, a fonte de nossa realidade deve ser a consciência. O computador deve estar neste sistema de consciência. Esta é a única explicação lógica, não há outra explicação lógica, e a ciência costuma ser lógica. Mesmo que eles neguem por um tempo, a lógica sempre ganha no fim. Então, esses experimentos nos trarão a visão de que uma realidade virtual é uma suposição muito boa, que nos levará ao ponto que a consciência é o computador, que nos levará ao ponto de que os nossos corpos são avatares, que o jogador seja uma consciência que faz escolhas. E o computador e o jogador, nossas consciências, não são físicos em relação à nossa realidade virtual. Então, logicamente, veremos que somos um subconjunto de algo maior, mais poderoso e mais fundamental do que nós somos. E esse superconjunto é não físico para nós. A ciência começará a soar como a teologia. A teologia vem nos dizendo que a existência é uma fonte não física em algum lugar e que somos um conjunto desta fonte. Mas a ciência sempre diz que não faz sentido nós estarmos indo para um ponto onde nossa física chegará à mesma conclusão. Esse sistema de consciência que nós fazemos parte, que é o computador, é uma parte. Esta realidade virtual deve ser computada por alguma razão. Uma realidade virtual não é uma coisa trivial. Precisa de planejamento. Uma realidade virtual deve começar com um conjunto de regras que definem suas interações. Ela precisa ter
É um loop de tempo. Quando o botão de início é apertado, começa a evoluir e evolui para algo como este universo, como o planeta Terra, nosso sistema solar, nosso Sol, e nós o habitaremos. Isso tudo não acontece apenas por acontecer, sem um propósito. Há um propósito. Consciência é um sistema de informação. A ferramenta da consciência é a informação, e isso lhe faz consciente. Você é ciente das coisas. Nessa realidade, você tem 5 sentidos. Você ouve, você toca, você degusta. E é assim que você conhece seu ambiente, assim que entende as coisas. E através de dados, de informação, consciência, recebe dados, recebe informação e toma decisões. Porque através da informação que recebe, você faz escolhas de como vai interagir com as coisas. Se você é um sistema de informação, você cresce, evolui, criando mais informação de valor. Se você involui, termina com menos informação de valores. Informação são bits ordenados. Se você tem vários bits aleatórios, não tem informação. Quando ordena os bits, cria informação. Então podemos medir a qualidade ou, se preferir, medir o status de evolução de uma consciência em termos de entropia, em termos de ordem. Quanto mais ordem, menor a entropia. Quanto menor a ordem, maior a entropia. Sistemas de informações evoluem abaixando sua entropia. Em um sistema social, e consciência é um sistema social. Nós temos muitas unidades de consciência individuais, que seria você e eu. E nós interagimos entre nós. Consciência é um sistema social. Não existe apenas uma consciência, mas muitas unidades de consciências individuais. E todas pertencem a uma mesma fonte, a um mesmo sistema de consciência. Todas essas consciências formam um sistema social e têm uma missão. Sua missão é evoluir ao invés de involuir, pois isso é como sobreviver ao invés de morrer. Então, sua principal missão é reduzir sua entropia. Em um sistema social, a forma com que você reduz a entropia é através das unidades de consciências, cuidando, cooperando, trabalhando juntas. Você pode produzir muito mais dessa forma do que se forem cada um por si, sem confiança, sem cuidado. Isso não constrói um sistema estável. Você pode construir através dessa premissa, mas não será estável. Sempre haverá alguém que quer seu trabalho, suas coisas, seu carro, a sua casa. Alguém que queira seu terreno e podem pegá-lo se tiver força suficiente. Esta é a natureza de um sistema baseado no medo, o oposto do sistema baseado em amor. Eu divido as coisas generalizando entre 2 grupos. Então, para que uma consciência evolua, aumente sua qualidade, aumente sua informação, e a significância dessa informação precisa aprender a ser mais cooperativa, cuidadosa, precisa aprender a ser mais altruísta. E todos precisam ser vencedores. De outra forma, haverá vencedores e perdedores. A maioria das pessoas termina como perdedores. E poucos terminam como vencedores. É a natureza desse sistema. A maioria das pessoas tem pouco e alguns poucos têm a maioria dos recursos. No outro modelo de existência, a existência de todos, a liberdade pessoal de todos, a habilidade de fazerem o que quiserem é otimizada. Há um montante máximo de liberdade pessoal nesse sistema e, por isso, produz mais. Eles otimizam o que pode ser feito com os recursos disponíveis. Vamos voltar ao ponto onde os experimentos que farão a realidade virtual mais plausível.
Nós temos a lógica que diz que a consciência é o computador. Temos uma realidade virtual criada pela consciência como um propósito, e o único verdadeiro propósito dessa criação é a evolução, para continuar viva e não evoluir até chegar ao nada, onde a informação desaparece. Por que então a consciência cria uma realidade virtual? Para ajudar as pessoas, as unidades de consciência individuais, a reduzir sua entropia, aumentar a qualidade de suas consciências. Em outras palavras, uma realidade virtual é um simulador de redução de entropia. É uma forma onde as unidades individuais de consciência podem fazer escolhas, podem interagir e podem se expressar. Então recebem um feedback. E se esse feedback é algo bom, recompensador e maximizam seu potencial, estarão aumentando o seu nível na evolução. Estarão evoluindo a qualidade de suas consciências. E se o feedback for miserável, de infelicidade, isso quer dizer que estão no caminho errado. Estão no caminho baseado no medo. E quando estamos no caminho baseado em medo, ego e crenças, tudo termina em luta, miserabilidade. Há muita dor. Há muito pouca felicidade. Há algumas ilhas de felicidade, mas não duram muito. E não precisamos de muita compreensão para olharmos em volta e ver onde nós estamos agora, como espécie nesse planeta. Obviamente, estamos no lado baseado no medo. Temos medo de todo tipo de coisa, medo de incertezas, medo da morte. Medo de não compartilharmos com justiça, medo de levarem vantagem sobre nós, medo de que as pessoas não gostarão de nós, medo de não sermos amáveis, medo de sermos inadequados, medo de que as coisas não funcionarão da forma que quisermos, medo de nossas crianças se tornarem viciadas em drogas, medo de sermos demitidos no trabalho. Temos medo sobre de onde virá a nossa próxima refeição, se teremos abrigo. Temos medo de todos os tipos de coisa e, de fato, como eu disse, nesse tipo de ambiente, terminamos com poucas pessoas como donas de quase todos os recursos e tendo quase todo o controle. Todo o restante está lutando e não podem ver além. Esta é a natureza de uma sociedade baseada no medo, e essas sociedades não são estáveis. Estão em constante turbulência. Pessoas encarregadas constantemente vão abaixo e novas pessoas entram no lugar. Mas as novas pessoas não fazem nada muito diferente das antigas, apenas parecem melhores por um tempo, mas nunca fazem algo que faça diferença significativa a longo prazo. Então sempre há turbulências em sociedades baseadas no medo. Você pode ver a conexão agora. Começamos com os experimentos que nos levam à consciência sendo o computador. E a única resposta lógica sobre quem criou essa realidade foi um sistema de consciência, e nós somos parte desse sistema. E por quê? Porque é um lugar onde podemos interagir, onde podemos fazer escolhas, e essas escolhas geram resultados significantes. Há consequências para nossas escolhas. Por essas consequências, se nós otimizamos nossas interações com outras pessoas, então estaremos interagindo com amor, carinho e cooperação. E isso é crescimento, é evolução. E se as escolhas nos levam a misérias e infelicidade, se é tudo sobre mim, meu ego, sobre o que eu quero, sobre o que eu acredito, sobre você fazer o que eu quero, sobre manipular você para fazer o que eu quero, tentarei controlá-lo, se puder, para fazer o que eu quero. Essa é uma sociedade disfuncional baseada no medo. Então, uma vez que entendamos que os cientistas nos digam que somos avatares em uma realidade virtual criada por um sistema de consciências não física para nós, isso mudará a atitude de bilhões de pessoas, porque agora estamos em rede, temos a internet, e essas ideias não levam 500 anos para se espalharem.
Essas ideias se espalharão em cerca de uma década, e é uma ideia totalmente diferente nós estarmos aqui para evoluir a qualidade de nossa consciência. As pessoas não entenderão rapidamente após o segundo dia em que os experimentos venham a ser feitos. Faremos os experimentos e teremos entre 5 e 10 anos antes que as pessoas realmente entendam. Parem de desculpas, deixem de lado a negação e tudo isso leva um tempo. Não será tão rápido. A verdade não é frágil. Se você é paciente, a verdade flutua para a superfície. Então, nos veremos em uma realidade virtual. Um lugar para treinamento, assim como simuladores para pilotos de avião, um lugar de treinamento para nós. Pedaços de consciências interagirem uns com os outros em um conjunto onde temos consciências. E se apenas interagíssemos uns com os outros como consciências, tudo o que faríamos seria mover informações, apenas nos comunicaríamos uns com os outros sem muitas consequências. Não teríamos escolhas morais, decisões e feedbacks. Então, para ajudar em nossa evolução, criamos uma realidade virtual com muitas regras. E quando interagimos com essas regras, temos muitas escolhas morais e muito feedback e muitas consequências para nossas escolhas. E é assim que aprendemos. Precisamos dessa realidade virtual para termos uma experiência em que possamos aprender. E é isso que os experimentos têm com vivermos em um ambiente mais gentil e melhor, após chegarmos ao ponto de aceitarmos a realidade virtual. As lógicas começarão a fluir uma a uma. Não há outra solução lógica a não ser as coisas que eu estou dizendo. Já tentei vários caminhos e várias direções. Eu sou um cientista. Não faço isso por me sentir bem ou achar que soa bem, ou por achar que o amor é uma palavra mais feliz do que o medo. É por não haver outro caminho lógico. Estes experimentos nos mostrarão quem realmente somos. O que sermos reais tem a ver com transformarmos o medo em amor. Você descreve isso mostrando quem nós somos, mas homem algum é uma ilha. Não somos uma ilha de medo. Bom, somos em maioria, não deveríamos ser, somos ilhas e de medo, andando por aí, cada um tentando ser o número 1. Todos fazendo o possível para conseguirmos tudo o que queremos para nós mesmos e para quem amamos. Queremos estar no controle para que as coisas ruins não venham a acontecer conosco. E assim que fazemos, então somos ilhas. Todos tentando pegar a maior fatia de uma torta para si mesmo. Mas isso não é ótimo e não é estável. Isso não é sustentável. Só continua quebrando. Construímos e quebramos. Construímos e quebramos. Não é um caminho estável de existência a longo prazo. Estes experimentos, esperançosamente, nos levarão a... Pense em uma grande pedra do topo de uma alta colina. O que estes experimentos farão é empurrar essa pedra um pouquinho, empurrá-la, depois disso toda a lógica rolará colina abaixo. A partir desse ponto, teremos consciência como o computador, teremos a realidade virtual como um lugar para treinamento, onde fazemos escolhas morais e éticas e evoluímos nossa qualidade. Quando fazemos escolhas antiéticas e imorais, evoluímos como consequência e sua qualidade. Quando nos preocupamos com o próximo, teremos compaixão e cooperamos, aumentamos nossa qualidade e evoluímos. Se somos egocêntricos pensando em nós mesmos, nós evoluímos, nos colocamos neste lugar de treinamento para sermos ajudados na evolução. E como em todo treinamento, ficamos melhores com o tempo. As pessoas olham em volta e dizem parecer que não fizemos as coisas muito bem, pois há ódio, a miséria e a negatividade no mundo, mas nós melhoramos. Coloquem em comparação o ódio, a miséria e a negatividade que tínhamos no mundo 500 anos atrás. Melhoramos bastante e vamos continuar, e eventualmente terminaremos muito mais felizes em paz, num ambiente muito mais produtivo.
com mais liberdade pessoal para fazermos o que queremos, como queremos e quando queremos, crescendo ao nível máximo de nosso potencial. Teremos esse tipo de liberdade, esse tipo de vida aqui, e tudo começará ao empurrarmos essa pedra no limite da descida da colina. Estes experimentos são as mãos que empurrarão essa pedra e a fará começar a rolar. Eventualmente, essa pedra começará a rolar de qualquer forma. Mas pode levar mais 2 ou 3 séculos para chegarmos lá, pois a verdade sempre flutua até o topo, eventualmente. Chegaremos lá de qualquer forma. Mas, gentilmente, para mim, prefiro que seja mais cedo do que tarde. Não penso que deixando acontecer por mais alguns séculos de ganância e avareza, egocentrismo, essas atitudes onde se visa o máximo que pode para si mesmo, esse tipo de pensamento devem desaparecer. Não é sustentável, não é estável e não funcionam para ninguém, até mesmo para os poucos da realidade baseada no medo que parecem estar no topo. Os poucos que têm a maioria dos recursos e todo o poder não estão felizes. Eles não têm uma vida boa. Pode parecer que estão felizes pelo lado de fora, mas não encontram felicidade, satisfação e verdadeiro prazer através do poder e de recursos. Imaginamos que sim, pois somos materialistas e gostaríamos de ter todas as coisas materiais de nossos sonhos, que seríamos muito mais felizes. E rapidamente você se cansa de brincar com seus brinquedos e começa a procurar significado, valor, conteúdo. Então, se pensarmos que aqueles do topo são vencedores e estão felizes, eles não estão, eles não são. Eles têm a riqueza, têm muito poder, muitos recursos, mas são tão miseráveis quanto a maioria, pois estão falhando em sua missão real, que é se tornar amoroso, crescer, evoluir a qualidade de sua consciência. Então ninguém é realmente feliz. Não há vencedores em uma sociedade baseada no medo. Você vê ganhadores e perdedores apenas por um ponto de vista materialista. Em uma visão mais ampla da qualidade de consciência, você apenas vê perdedores nessa sociedade do medo. Do outro lado, na sociedade do amor, todos são vencedores. Não há perdedores. Todos estão crescendo, todos estão aprendendo a se tornar melhor, com mais moral, mais ética. É nessa direção que vamos. É isso que estes experimentos têm a ver com um lugar para viver mais gentil. E entre 2018 e 2019, quando os experimentos foram feitos, começamos a nos mover para este mundo mais gentil com maior velocidade. Começamos a trabalhar por este objetivo desde que os humanos deixaram as árvores e começaram a andar com suas pernas. Mas apenas agora temos a facilidade e a tecnologia para chegar lá. Sempre tivemos pessoas por toda a história, mesmo se voltar 5.000 anos atrás, encontrará pessoas que entenderam isso, pessoas que entenderam a visão ampla. Essas ideias não são novas. Você teve o Buda dizendo que esta é uma simulação, uma ilusão. Muitas pessoas entenderam. Mas eles nunca tiveram uma posição de destaque, sempre estiveram em um limite lateral, fora do fluxo principal. E mesmo que suas ideias se espalhassem, não foi suficiente, pois se tratava de crença e não de ciência por trás disso, sem a lógica. Então não poderia crescer e sustentar. Mas agora, com esses experimentos, a ciência por trás, a lógica por trás, não é uma questão de crença, é uma questão de ciência.
baseado em experimentos. Isso é diferente. E nós temos a internet que pode espalhar essas ideias, compartilhá-las, debatê-las, falar sobre elas e etc. Então, ao invés de entrarmos em um limite ao lado do fluxo principal como uma poça de iluminação, dessa vez teremos todo o necessário para se tornar uma coisa no fluxo principal, que afetará a todos. E nós, como pessoas, entendendo isso, crescemos. Todos os que agora colocamos como culpados os políticos, corporações, os governos. Todas as pessoas que levam vantagem sobre as outras, tudo mudará. Quando nós, como pessoas, mudarmos nossas instituições, os governos, corporações, nosso sistema legal, as normas sociais, tudo mudará. Então, de fato, nós temos a chance de mudar o mundo aqui, uma grande chance fundamental e de longa duração. Apenas por mudarmos a forma como nos vemos no mundo e como nos vemos interagindo com outros, qual o ponto? Qual é o nosso propósito? Por que estamos aqui? Todas essas questões recebem respostas e tudo começa com alguns experimentos de mecânica quântica, que produzirão alguns milagres e confundirão a cabeça de todos os cientistas que começarão a procurar respostas e razões. E verão que a única forma de responder faça sentido é que esta é uma realidade virtual e que a consciência é o computador. A partir daí a lógica desenrola todo o restante. É assim que eles estão conectados. Obrigada, Tom. Vamos rolar essa bola nesses experimentos de física. Vamos ter essa bola rolando sim.